Olá, paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Espero que todos vocês estejam bem com a graça de nosso Senhor Jesus. O motivo do vídeo de hoje é sobre um assunto muito triste. Hoje é do Ministério Assembleia de Deus na Paraíba, qual o pastor presidente é Pastor José Carlos de Lima. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Sabemos que um pastor, ele não anda sozinho, me refiro que ele precisa de pessoas ao seu lado para poder tocar o ministério, para poder a obra crescer. Isto é fato. E vou falar um pouco hoje sobre o pastor Fernando da Silva. Esse pastor, ele trabalhou longos anos naquele ministério, junto com o pastor presidente José Carlos de Lima. E o que acontece é que ele trabalhou cerca de 50 anos neste ministério e que teve 11 filhos, segundo informações. Só que ele se foi e a sua esposa ficou. A sua esposa já está com idade avançada. E tem duas coisas que me chamou muito a atenção. Pois ela está com a idade avançada e uma pessoa, quando se torna numa idade de a partir dos 60 anos, ela já vai ficando cansada. E esta viúva, ela se encontra doente. Ela toma muitos medicamentos, pelas informações que eu tenho, que vocês agora estão vendo aqui na tela. E em vez do pastor José Carlos reconhecer que aquela família que tanto prestou serviço para aquele ministério crescer, muitas almas foram salvas através dessa família. Muitas pessoas foram ajudadas por esta família. E este pastor Fernando, que deu a sua vida trabalhando neste ministério. E o que acontece é que ele era bem próximo do pastor José Carlos. E ele se foi, mas a viúva ficou. E ela está precisando de ajuda. O pastor José Carlos, ele não ajuda. A igreja dá um salário a ela para sobreviver. No caso, segundo informações, ela recebe 1.212. Mas como a gente sabe que idosos, eles gastam muito com remédio. E esta viúva, ela tem sim os direitos dela. O ministério, ele precisa sim ajudar, pois essa irmã que está de idade avançada, ela está precisando de ajuda, pois acredito eu que uma boa parte desse dinheiro que ela recebe, ela compra de remédios. Mas não é só isso. Tem algo ainda muito mais grave. É que ela tem um filho numa situação um pouco mais complicada. Como vocês estão vendo aí, eu não tenho coragem nem de mencionar o que é que ele está passando. Só sei que ele está enfermo e esta doença precisa de um tratamento muito bom, psicológico. Eu, como sou acompanhado por alguns médicos,
Então eu sei quando uma pessoa precisa de um acompanhamento permanente. E este filho desta viúva, do pastor Fernando da Silva, ele precisa ser acompanhado por médicos. Mas, segundo as informações, nada o ministério faz para ajudá-lo. Se faz, eu não estou sabendo. Mas pelas informações que eu tenho, eu acredito que a família vai entrar até na justiça. Pois tem aqui o que vocês estão vendo na tela, mas também tem um vídeo circulando pelas redes sociais. Como a gente pode ver, isso é um site de credibilidade. Ele não vai colocar nada aí se não for verdade. Mas lembrando que todas as informações é o que nos chegaram. A igreja ainda não se pronunciou, e se pronunciou, não chegou até nós. Mas eu espero que o pastor José Carlos de Lima reconheça que ele precisa ajudar essa família. Pastor José Carlos de Lima, o Senhor, como sabemos, o Senhor mesmo diz, em um vídeo seu que eu tenho, que o Senhor era muito humilde, andava a pé, andava de bicicleta, mas o Senhor, na sua fala, o Senhor chega a se engrandecer, que agora anda de Hilux. Sabemos que um carro importado desse consome mais dinheiro do que uma família. Então veja os gastos que o Senhor dá a este ministério, com viagens. O Senhor é presidente desse ministério. E de outras coisas mais, como da CGADB, que o Senhor é secretário. Então o Senhor é um homem muito rico hoje, embora o Senhor não diga, mas a gente sabe que é. Então, pastor, já que o Senhor consome tanto dinheiro desses dizimistas para se manter, ajude essa família, pastor. Pois essa família está em desespero. Pois o pastor que tanto lhe ajudava, o pastor Fernando, Jesus o guardou. E agora a família ficou com a viúva, no caso, a esposa do pastor Fernando, ficou muito doente, com um filho muito doente, acredito que mais doente ainda do que ela, pois essa enfermidade que ele está precisa de acompanhamento psicológico. E pelo que a gente sabe, o ministério nada ajuda, a não ser com 1212. São essas informações que a gente tem. Mas eu espero que o Senhor ajude essa família. Isso me faz lembrar aqui, no ministério que eu faço parte, a família José Nelson, o pastor Ailton José Alves mandou ele para o sertão com ação pastoral e abandonou ele lá nos matos. Ele morreu por lá mesmo. Então vocês, pastores presidentes, vocês foram chamados para fazer isso com as ovelhas? E mais grave ainda, com essas ovelhas que faz o ministério crescer para vocês ganharem mais dinheiro ainda? Porque o presbítero José Nelson morreu à míngua. Morreu sem remédio, sem cuidados médicos, mas trabalhou a vida toda para enriquecer o pastor Ailton José Alves e sua família. É esse o caso daí, pastor José Carlos? O Senhor tem um semblante de que não é rico, mas sabemos que o Senhor ganha muito dinheiro. Porque para ser presidente de uma convenção, ser secretário da
o presidente da Umadene. Se não me falha a memória, o senhor é. O senhor faz parte daquela mesa de diretória, né, da Umadene. Não tenho certeza se o senhor é o presidente. Também o senhor secretário da CGADB. Não sei se o senhor está agora, mas há poucos meses atrás eu vi. Então, pastor, com esses cargos que o senhor não está rico? Enquanto essas famílias passam necessidades? Porque essa família do pastor Fernando, que tanto lhe ajudou, o próprio site diz que era amigo pessoal seu. Eles estão precisando da sua ajuda, pastor. Pastor José Carlos. Ajude, meu irmão. Ajude essa família. Porque não esqueça que o Deus lá de cima está vendo tudo isso, que vocês, pastores, que recebem muito dinheiro dos dizimistas, não empregam naquilo que está no Antigo Testamento. Se vocês arrecadam dinheiro como o Antigo Testamento diz, que seja aplicado como o Antigo Testamento, porque senão vocês são mercenários da fé, enricando em cima do povo. Não sou contra o dízimo, sou a favor. Mas contanto que não seja para pastor e família luxar, e sim ajudar os pobres necessitados, como está no Antigo Testamento. Eu sou a favor. Agora, arrecadar dízimo e deixar o povo passando fome, isto aí eu não aprovo. E acredito que Deus também não, porque Ele não mandou fazer isso. Vocês estão desobedecendo a Deus se vocês continuarem arrecadando dinheiro, comprando imóveis, viajando em primeira classe e luxando, comendo do bom e do melhor, enquanto o povo passa fome. Aqui na minha igreja tem muito passando fome. Necessidade, desempregados. Meus amados, vocês viram aí na tela que a viúva está em dificuldade, ela tem mais de 80 anos, está doente, com muitas dificuldades financeiras, pois tem um filho muito doente, que vocês viram aí qual é a enfermidade dele. E vamos orar para que Deus acorde esse pastor José Carlos e que ele tenha consciência que o dinheiro que entra na igreja não é dele, e sim para ajudar o povo. Mas isso é só um detalhe, porque ele mesmo disse, o Senhor mesmo disse, pastor, no púlpito, que o crente que não for dizimista não vale uma prata furada. Isto é muito triste, saber que o evangelho de hoje se vende. Porque se o Senhor diz isso, o Senhor está condicionando a salvação em valor monetário. Mas o valor disso já foi pago na cruz do Calvário. Nós precisamos ajudar, sim, mas não manter luxos seus, pastores, mercenários da fé. Meus amados, fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus, e que eu espero que o pastor José Carlos, ele bota a mão na consciência e veja que aquele amigo que ele tinha ao lado dele foi embora, e a família está com grandes dificuldades. Fique todo na santa paz do Senhor Jesus, que eu não gosto de fazer um vídeo desse, mas é necessário. Fique todo na paz do Senhor Jesus.